Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vinda a mais um Mão na Fossa. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas, fiquem à vontade, mandem também essa live para quem você acha que precisa ouvir, manda essa live para uma amiga, vamos lá. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas à nossa live de segunda-feira do Mão na Fossa.
É mão na fossa porque nós enfiamos a mão em temas que ninguém gostaria de enfiar. Ninguém gostaria de resolver, ninguém gostaria de trabalhar esses temas. E é nesses temas que eu gosto de aprofundar aqui com vocês. É por isso que é mão na fossa. É por isso que é tratando algumas coisas, algumas questões que normalmente a gente não gosta de falar, a gente não gosta de tratar, a gente não gosta de resolver. E a gente às vezes visualiza algumas questões do dia a dia como não são necessárias, ou são questões que já está bem resolvido dentro de mim, ou não, isso aí é uma coisa que eu não preciso resolver, isso eu tenho razão, né? E é nessas questões que eu gosto de entrar aqui com vocês. É aqui que eu gosto de trabalhar com vocês, é pegando essas questões e trabalhando com vocês, tá bom? E o tema de hoje é não dê conta de tudo, né? Por que eu estou falando sobre isso? É claro, né, que eu nunca vou trazer um tema aqui de que eu nunca trabalhei uma sessão de terapia antes, que eu nunca observei antes, né, de alguma forma, no dia a dia. Então eu sempre vou trazer esses temas, obviamente, que eu já vi, já ouvi, ou já estou percebendo o fenômeno em algum lugar. E sem enrolação, né? O que tem acontecido hoje? Eu tenho percebido, que as mulheres normalmente elas têm de alguma forma ficado muito frustradas, e a frustração delas vem normalmente das tarefas que elas precisam realizar no dia a dia. Você, como mulher aqui, você pode confirmar isso, né? Você, por exemplo, com as suas atividades, com as suas tarefas no dia a dia, vamos lá. As suas tarefas no dia a dia, quando você pensa nelas, você fica frustrada ou você fica assim, caramba, tranquilo, dá para resolver, né? Normalmente o que eu tenho visto são mulheres que falam assim, meu Deus, mais um dia vai começar. Ai, não aguento mais, não aguento mais. Por que não aguenta mais, né? Porque de alguma forma essa mulher está querendo dar conta de tudo. De tudo ela está querendo dar conta. E aí? Problemão, né? Obviamente é um problemão. E o que está acontecendo com essas mulheres? Essa é a minha preocupação. Que é o seguinte. Essas mulheres elas têm mais tarefas do que normalmente elas conseguem realizar. E é o seguinte, não é que elas são procrastinadoras. Algumas até são, tá? Algumas são nem procrastinadoras, algumas são preguiçosas, tá? Eu até falo disso, né? É importante a gente fazer essa diferenciação de procrastinação e preguiça, tá? O que é a procrastinação? Procrastinação é sempre eu colocar uma tarefa no lugar daquilo que eu tenho para fazer. Por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova. Toda vez que eu penso na prova, eu vou lá, não vou estudar não, eu vou limpar a casa primeiro. Aí depois que você limpa a casa, você fala assim, não, eu vou só fazer o almoço ali primeiro, depois eu estudo. Aí quando termina o almoço, você fala assim, não, eu vou só dar uma dormidinha. Aí depois, não, vou só assistir uma série na Netflix. Aí depois, né, você vai só procrastinando aquilo. Você vai só deixando para frente aquilo que você precisa realizar. Essa é a pessoa que procrastina. O preguiçoso é aquele que simplesmente não faz, tá? E é claro que existem esses dois casos, né, dentro, né, da vida feminina, né, da vida das mulheres, é claro, né? E é importante você olhar para si e falar assim, meu Deus, qual dessas eu sou? Só que existe também aquelas mulheres que de alguma forma, elas sacaneiam e sabotam a si mesmas com a quantidade de tarefas que elas têm no dia a dia. E isso é muito preocupante para mim, que eu já tenho percebido isso acontecer. Porque elas ficam frustradas, tristes, mas quando eu vou ver, na verdade, eu acho que nem o The Flash faria e cumpriria todas as tarefas que elas têm para fazer durante o dia. Tem mulher que é igual o Banco Itaú, é 30 horas, né? Já viu aquela propaganda do Itaú? Itaú 30 horas? Tem mulher que é assim, tem mulher que você for olhar o dia dela e colocar dentro de 30 horas, talvez dê para fazer. Agora 24 é impossível.
Então, é muito preocupante isso que eu tenho visto. Por quê? Porque às vezes, eu quero que você olhe para si agora e pense o seguinte: às vezes não é uma dificuldade que você tem, mas a quantidade de tarefas que você tem durante o dia. E, pasmem, normalmente a maioria das tarefas são desnecessárias. A maioria das tarefas normalmente são desnecessárias. Vamos lá, pega um exemplo de uma mulher, talvez seja você, que está cansada, que está exausta, porque tem muita coisa para fazer durante o dia. Vamos lá, pega o seu dia, vamos olhar. Observe as atividades que você tem do dia até a noite. Provavelmente eu vou achar aí uma mulher que limpa a casa todo dia. Normalmente eu vou achar uma mulher que normalmente ela mexe no celular há muito tempo. Provavelmente eu vou achar uma mulher que ela de alguma forma cria atividades em excesso. E normalmente essas atividades em excesso são desnecessárias. Tá? Então, o que você tem que olhar agora? Olha para a sua agenda do dia. Né? Ah, Davi, eu não tenho agenda. Não estou falando disso. Uma agenda mental. Né? Nem todo mundo tem agenda de papel. Uma agenda mental. Olha para a sua agenda mental de hoje. Né? O que você tem para fazer hoje? Quais as tarefas que você tem que fazer? Hã? E o que acontece? Um grande medo, né, que eu tenho é porque quando as mulheres querem dar conta de tudo, normalmente há um sinal claro de idolatria. Como assim, Davi? Vamos lá. O que é idolatria? A idolatria no contexto teológico, o que ela significa? A idolatria significa colocar algo no lugar de Deus. E muitas dessas mulheres se colocam no lugar de Deus. Por que elas se colocam no lugar de Deus? Porque o único que dá conta de tudo, ao mesmo tempo, todo o tempo, ele é onipresente, onisciente, onipotente, é o próprio Deus. Nós somos apenas seres humanos vivendo em um mundo onde nós não temos noção e conhecimento de tudo. E você tem mulheres que de alguma forma querem dar conta de tudo ao mesmo tempo, a todo tempo. Mulheres que querem dar conta de tudo que o marido faz, quando ele faz, como ele faz o tempo inteiro. Mulheres que olham para os seus filhos e não deixam nem eles caminharem direito, porque quer dar conta de tudo que ele faz, como ele gosta, quando ele gosta. E ao mesmo tempo você quer dar conta de tudo que está no seu trabalho, né? E ao mesmo tempo a sua mãe brigou com seu pai, você também quer dar conta de tudo aquilo ali, você quer dar conta da casa inteira e a casa tem que estar limpa todo dia. Que vida chata. Essa é a vida de alguém que é criatura, mas está querendo ser criador. É a vida de alguém idólatra de si mesmo. É alguém que olha para si e fala assim: Deus não vai dar conta de fazer tudo, então eu tenho que fazer a parte dele. Não é a sua parte, né? Porque nós temos a nossa parte. A pessoa que tem fé, a pessoa que tem uma crença, a pessoa que acredita em Deus, o que ela fala? Eu vou fazer a minha parte e existem algumas partes que eu não vou dar conta de fazer. Mas Deus vai saber que eu fiz o meu máximo, que eu dei o meu máximo. Agora existem mulheres que não observam esse limite e de alguma forma elas querem se colocar no lugar de Deus. Existem várias situações que eu posso falar com vocês aqui. Por exemplo, mulheres que não querem ter filhos, por exemplo. Eu não quero ter filho porque eu ainda tenho que arrumar um emprego que ganha 20 mil, morando na cidade tal, tendo minha casa própria, meu carro próprio, minha mãe vai estar saudável, e aí eu vou estar casada, e aí meu... Percebe? Ela quer de alguma forma dar conta e planejar tudo que ela não sabe nem se daqui 5 minutos ela vai estar viva. E ela quer simplesmente bolar toda a vida dela como se ela mesma fosse a dona de tudo
e a criadora de tudo. E aí quando uma coisa sai do eixo, ela se frustra. E essas mulheres que querem dar conta de tudo, normalmente são mulheres cansadas. Você olha para elas, elas estão com semblante ruim, elas estão com olheira, elas estão irritadiças, elas estão cansadas, ganharam peso, elas estão cabelo caindo, elas estão tristes, elas estão amarguradas. São mulheres chatas. Por quê? Porque elas vivem de frustração em frustração. O ser humano, ele precisa entender o seguinte: existe uma parte na qual deve ser feito, e a outra parte eu preciso contar com aquilo que a gente chama de sorte. Eu não tô querendo entrar no quesito espiritual aqui, mas a sorte ela é necessária, e a sorte ela existe, tá? A cada dia que você volta para sua casa, depois do seu trabalho, e passa por diversos pontos que você poderia morrer, e você não morre, você teve sorte. Ah, não, mas nunca foi sorte, sempre foi Deus. Para com isso, porque na própria Bíblia existe um negócio chamado sorte. E Ele é a própria sorte, tá? Ele cuidou de você, Ele te fez ter sorte, Ele te abençoou. Ele às vezes brilha um negócio e fala assim: você vai ganhar na loteria. O outro vai lá: não, você vai ficar rico. Ah, o outro você vai ter muitos filhos. Ah, o outro você vai ter uma casa própria. Ah, o outro você vai ser um santo. Ah, o outro você vai ser uma pessoa que vai ser amada pelos outros, vai ser um sábio. Ah, existem pessoas que recebem essa sorte, e essa sorte vem ao decorrer da vida. Essa sorte vem ao decorrer da dedicação. Então não fale, por exemplo, nunca foi sorte, sempre foi Deus, que essa é a frase mais idiota que eu ouvi nos últimos tempos. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Beleza, né? Deus não é Deus que faz a sorte não, né? Tá. Então, dá elas por elas, tá? É a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Então pensa comigo, tá? Mulheres que vivem dessa forma têm um grande problema, porque elas não confiam e não entregam um pouco a rédea àquilo que é o desconhecido. Eu estou chamando, né, quase que Deus aqui do desconhecido, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso de uma forma mais didática. Entregar um pouco a rédea ao desconhecido é o que vai trazer paz ao coração de vocês, para que vocês se dediquem melhor às atividades que realmente importam no dia a dia de vocês. Quando você quer dar conta de tudo, você fica tensa, rígida, nervosa, não dorme direito, não come direito, não vive direito. Uma vida assim é uma vida realmente muito chata. Eu costumo olhar para a minha rotina e falar o seguinte: cara, se eu colocar aqui, eu lembro que eu falei isso uma vez, né? Planilha de rotina não funciona. Planilha de rotina não funciona porque você está tentando desenhar todo o seu dia sem perceber que seu dia existe, né? Intercorrências, existem urgências, existem coisas necessárias para fazer, existem imprevistos, tá? Existem supérfluos também que você pode fazer, né? Então a sua vida vai estar rodeada disso, vai estar rodeada de coisas que você não esperava, vai estar rodeado de algumas urgências, de algumas necessidades, de alguns supérfluos também que você precisa cumprir, que você precisa fazer. Essa é uma vida interessante. É uma vida onde eu olho para ela e eu falo assim: cara, é uma rotina que eu gosto. Eu gosto de fazer isso todo dia, né? Eu, por exemplo, vamos lá, para mim aqui, vamos ajudar vocês mulheres aqui. Eu vou falar, por exemplo, para mim. O que normalmente eu planejei para hoje? Hoje eu planejei, né? Acordar mais cedo, tomar o meu café, obviamente, com a minha esposa, fazer essa live com vocês, produzir um conteúdo, né, que eu já pensei nele ontem, para vocês aqui no Instagram, e responder algumas caixinhas de perguntas, né? Estudar uma aula de um curso meu que está atrasado, uma aula só, né? E atender algumas pessoas, ok? Atender algumas pessoas. Eu, normalmente na segunda-feira eu costumo atender até mais tarde. Normalmente eu começo a atender mais tarde e fico até a noite. Perceba, é uma rotina possível de ser feita? É uma rotina possível de ser feita. Agora eu vejo mulheres fazendo o seguinte. Tem mulher, vamos lá, se isso aqui não é parecido com você que está me escutando agora. Tem mulher que é assim: eu vou acordar às 7 horas da manhã, eu vou limpar minha casa, aí você vai ver a casa da mulher, a casa da mulher tem 18 cômodos,
né? E aí depois eu vou levar os meninos na escola, aí tem uns 3 filhos. E aí depois que eu levar meus filhos na escola e limpar os 18 cômodos da minha casa, aí eu vou fazer um curso que está atrasado, que tem 18 aulas, eu vou terminar ele hoje. Depois eu vou lavar o meu cabelo, vou hidratar o meu cabelo, depois eu vou no banco, e aí eu preciso resolver um probleminha no banco, né? Aí vai virando loucura. Por que vai virando loucura? Fala, meu queridão, bom dia. Por que vai virando loucura? Porque, cara, se você vai olhar, isso é meio impossível de fazer. Se você for calcular, é por isso que eu falo de gestão de tempo. Gestão de tempo é necessário por isso. Tem mulheres que ficam frustradas querendo dar conta de tudo, mas quando elas olham, se elas olharem com atenção para a rotina delas, elas vão perceber o seguinte: cara, é impossível resolver isso em um dia. É impossível. Não, olha para si, e aí que eu falo o negócio da idolatria é um problema. Porque isso é uma pessoa, né, que quando ela olha para si e acha que é a própria rainha, a própria deusa da própria vida, né, ela não vai parar e olhar para si com humildade, vai falar assim: porra, eu não dou conta disso não. Eu não dou conta. Não é humilde para perceber e falar assim: caramba, eu não dou conta de fazer isso. Uma das coisas que eu pego com as pessoas ansiosas da minha terapia, né, que eu errava isso no início, quando eu comecei a atender. Todo mundo erra no início, né? Quando eu comecei a atender, eu cometi esse erro e parei. De passar muitas atividades para essa pessoa ansiosa fazer. Eu parei de fazer isso. Quando eu vejo que a pessoa normalmente ela é muito ansiosa, eu passo uma tarefa para ela fazer. Por que eu passo uma tarefa para ela fazer? Porque essa pessoa precisa de micro resultados para poder sentir o seguinte: cara, é possível fazer, é possível melhorar, é possível resolver, é possível ser alguém menos ansiosa e alguém que realiza mais coisas. Quando eu passava mais tarefa, a pessoa desanimava, a pessoa desistia. Ela desistia porque ela já é ansiosa, porque ela cria um monte de possibilidade na cabeça. Se eu coloco mais um monte de tarefa para ela, ela vai se sentir um inútil e não vai fazer. Então eu quero, resumindo isso, eu quero falar com você que está me escutando agora. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, tá? Você vai sair dessa live aqui hoje, quando eu terminar aqui. Você vai olhar para o seu dia, as tarefas que você tem que fazer. E você vai cancelar. Olha o que eu estou falando com vocês aqui. Presta atenção, essa é a tarefa de vocês hoje, tá? Parece um absurdo, mas é o que eu vou falar. Vocês vão cancelar todas as tarefas que não são obrigações reais que vocês têm que fazer. Então vocês vão dividir dessa forma, tá? Existem os imprevistos. Imprevistos você tem que resolver. Concorda comigo? Vamos supor, meu filho está lá na escolinha, meu filho foi lá e bateu a cabeça na quina da mesa e foi para o hospital. Pô, você tem que resolver isso. Tá entendendo? Eu queria, inclusive, que alguém anotasse nos comentários para caso alguém perca aí. Então, a primeira coisa que você vai ter que resolver, imprevistos. Ok? Imprevistos. Esses aí vocês vão ter que resolver. Outra coisa, urgências. Tem algumas coisas que são urgências. Vocês vão ter que resolver no dia de vocês. Imagine, né, a diferença do imprevisto para a urgência. O imprevisto, meu filho bateu a cabeça na quina lá na escolinha. A urgência é, eu tenho um relatório que eu preciso entregar na reunião de hoje, que vai vir uma empresa de fora e a gente precisa fechar esse contrato. Isso é uma urgência. O pessoal vai vir aqui, né? E você precisa entregar esse relatório. É amanhã. A empresa, o pessoal vai vir, os representantes da outra empresa vão vir amanhã. Então você não pode bengar, né? Isso também você tem que resolver, tá? E existem as tarefas necessárias. Quais são as tarefas necessárias? Tá? Por exemplo, eu preciso atender algumas pessoas. Não é que é urgente eu atender algumas pessoas, mas é o seguinte, esse é meu trabalho, concorda? Eu tenho alguns atendimentos hoje no meu dia. Então eu preciso atender essas pessoas, isso é necessário. Necessário para a pessoa, necessário para mim, né? Que eu preciso ganhar o dinheiro também, eu preciso trabalhar. Concorda? Vamos entender o raciocínio aqui? Então teve um imprevisto lá, o filho bateu a cabeça na quina lá na escolinha, tem que ir lá, tem que resolver, tem que ir para o hospital.
é aquela reunião, aquela reunião que eu preciso resolver, né? O pessoal vai vir amanhã e eu preciso entregar a documentação, urgência. Existem as necessárias, como eu tenho que atender hoje, né? Eu preciso ir para o trabalho hoje, né? Não tem ninguém para me substituir lá na empresa, então eu preciso ir. Isso é necessidade, né? Nesse caso, a prioridade é meu filho que se machucou na escola, claro, entendeu? O que eu estou falando aqui, Neiva, que é o seguinte, até esses 3 níveis você vai precisar resolver, você vai precisar fazer hoje. Se surgiu imprevisto, você vai ter que ir lá resolver. Se tem a urgência, você precisa fazer. E se tem as coisas necessárias, você também tem que fazer. Agora existe o quarto ponto, que são as questões que chamam de voluptuárias, ou que são as questões mais supérfluas, né? O que são as questões supérfluas? São aquela coisa assim, eu olho para minha casa e eu tenho que limpar a casa. Certo? Eu tenho que lavar a vasilha que está suja ali na cozinha. Tá, né? Eu sou o cara, é o seguinte, eu odeio vasilha suja na pia, então eu lavo elas, né? Quando a minha esposa tá ali, eu já vou lavando a vasilha ajudando ela. Por quê? Porque isso me irrita. Mas é o seguinte, isso é uma necessidade? Depende. Se for um dia que você está limpando a casa, né? Você vai, né? Mas o que acontece? O que acontece com vocês, normalmente? É que essas questões supérfluas, essas questões que normalmente elas têm menos peso no dia de vocês, é o que tira a paz de vocês. Meu Deus, eu não consegui lavar a vasilha porque eu fui buscar o meu filho que bateu a cabeça na escola. Ah, meu Deus, eu tô chorando porque eu ia fazer hidratação no meu cabelo hoje e agora eu tenho que ir lá entregar esse relatório. Vocês estão entendendo o que eu tô falando com vocês? É sempre nessa ordem: imprevisto, urgência, necessidade e o supérfluo é se sobra tempo. É sempre assim, tá? Então, ao invés de vocês ficar fazendo altas agendas de dia, eu vou fazer isso nesse dia, pensa nisso que eu estou falando. O exercício de vocês hoje é cancelar as tarefas supérfluas e fazer com carinho, fazer com dedicação aquilo que é necessidade, aquilo que é, né? Claro, o imprevisto eu não vou colocar aqui que vocês vão ter, né? Isso pode acontecer. Mas pelo menos urgências e necessidades vocês vão fazer da melhor forma possível. Então tá aqui a tarefa suas. Não é acrescentar tarefas, é tirar tarefas. Tá? Quero que vocês peguem isso aí, né? Resolver imprevistos, resolver urgências, resolver tarefas necessárias, sempre vivendo um dia de cada vez. Perfeito, perfeito, Ney. É exatamente isso que eu prego aqui. Perca um pouco de tempo com aquilo que realmente importa. O problema são que vocês criam tantas tarefas que vocês não tiram tempo para olhar para o céu, cara. Vocês não tiram tempo para olhar a natureza. Vocês não tiram tempo para olhar o seu filho que começou a falar uma palavra nova, que começou a andar, que fez uma atividade diferente, que imitou você em alguma coisa. Você não percebe isso porque você está desatenta. Porque você se perde nessas questões onde você é a rainha, a deusa da sua própria vida. Você se perde nisso. Você se perde, por quê? Porque é muita coisa para fazer, então você perde o necessário, você perde o que é realmente bom no seu dia. Quando você poderia, na verdade, ter mais tempo de sobra para perceber essas nuances, essas questões gostosas da vida. É o filho que falou uma palavra a mais, é o sol que nasceu diferente, é a lua que está um pouco mais bonita hoje, é aquela flor que está na frente da sua casa que brotou. Esses detalhes são extremamente importantes no dia de vocês. Só que quando eu vivo um dia onde eu quero dar conta de tudo, onde eu sou a deusa da minha própria vida, onde eu não sou humilde para perceber, cara, eu não estou dando conta, o meu dia vai se tornando extremamente maçante, chato. E o fato de ser maçante e chato vai trazendo uma enorme ansiedade no seu peito. E aquele aperto, aquela queimação, ela vai tomando conta de você e vai se tornando você. E você já não sabe nem como se livrar daquela merda mais.
Essa é a ansiedade, a maldita ansiedade. Eu não quero aqui deuses da própria vida. É por isso que eu estou aqui com vocês todo dia. E é por isso que eu vou falar com vocês sobre isso no story hoje. Eu quero que vocês estejam comigo, quero que vocês perguntem na caixinha as dúvidas que vocês têm, tá? Eu quero que vocês falem lá, que eu vou tirar essas dúvidas com vocês hoje. Mas a princípio eu quero que vocês retirem tarefas que são apenas luxos. Ou, não digo luxos, mas apenas... eu gostaria de usar uma palavra melhor aqui, mas é mais um capricho da parte de vocês. Tirem os caprichos hoje. Removam as atividades. Lembra sempre disso que eu estou falando com vocês. Por que eu estou retirando essas tarefas? Para que vocês se dediquem melhor naquelas que realmente importam. Tá? Então não estou falando para vocês não irem trabalhar hoje, não resolverem os BOs, mas faça aquilo que realmente importa. Vocês vão chegar no final do dia de vocês e vão perceber uma coisa. Caramba, eu fui melhor no meu trabalho. Por quê? Porque ao invés de eu ficar pensando no casa que eu tenho que limpar, roupinha que eu tenho que ir lá comprar, e eu estou pensando o seguinte, cara, como é que eu vou dedicar melhor nessa situação aqui no meu trabalho? Pá, dedico. Entendeu? Menos atividades, melhor você faça. Eu sempre falei disso. Repara que normalmente as empresas, né, repara a empresa de hambúrguer, por exemplo, né? Olha o McDonald's. O McDonald's já tem um padrão, o hambúrguer dele é sempre igual, né? Só coloca alguma coisa lá, mas é tudo igual. Você vai perceber essas empresas de esquina, eles têm 20 tipos de hambúrguer. E aí você perde a qualidade. Perde a qualidade por quê? Porque é muita coisa diferente para você fazer. Já repararam isso? Já repararam isso? A empresa de hambúrguer tem 20 tipos diferentes de hambúrguer. E aí o que acontece? O fato dela ter vindo um monte de tipo de hambúrguer diferente para fazer faz com que às vezes eles erram na hora de entregar um lanche, um item a mais, um item a menos, a qualidade não fica a mesma. Agora, se você tiver ali 3 tipos de hambúrguer, repara que vai ser mais rápido para fazer, a entrega vai ser mais rápida, o lanche normalmente vai ser mais gostoso. Por quê? Porque essa pessoa não focou em um monte de variedade, mas em entregar o melhor naqueles 3 hambúrgueres. É mais ou menos isso que eu quero que vocês façam hoje. Diminuam a quantidade de tarefas e se dediquem melhor a essas que se restaram, que sobraram. Estão entendendo? Exatamente, né? Dias adoecidos, tá? Então, essa é a tarefa para vocês hoje. A gente vai se encontrar no Story hoje. Eu vou fazer uma postagem sobre isso agora, tá? Eu quero que vocês curtem lá no feed, mas eu quero falar sobre isso no Story com vocês, tá? E a gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui nesse mesmo horário, tá bom? Fique com Deus, um abraço, lendas, tamo junto e até a próxima.